Olá, povo de Deus, graça e paz de Cristo Jesus. Vamos meditar no livro de Jonas, capítulo 1, versos 1 e 2, que diz assim: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Glórias a Deus. Aleluia. Deus nos ajuda. Querido, Deus está falando, a minha palavra é verdadeira. Filho de Amitai. Por que ele diz filho de Amitai? Porque Amitai significa verdadeiro. E Deus escolhe Jonas para ser mensageiro da sua palavra, palavra que é verdadeira, palavra que é decisiva. O Senhor, em seu infinito poder, autoridade, graça, misericórdia, porque Ele é Deus, Ele tem todo o domínio sobre tudo que Ele mesmo criou. E nós somos criaturas dele. E por sermos criatura dele, Ele tem domínio sobre nós. Deus, eu entendo, Deus não pede para cumprir os seus estatutos, as suas ordenanças. Como o próprio nome diz, é lei, é ordem, estatuto e ordenância. Lei e ordem. Ele manda e o servo cumpre. O pai manda e o filho obedece. E obedece sem questionar. Eu entendo que quem faz está em obediência. Quem não faz está se rebelando contra o Senhor. E contra aquele que se rebela, ele comete pecado. Pecado igual ao de feitiçaria. Ou seja, o feiticeiro não entra no céu. O que se rebela também não entrará. No livro de Jonas, Deus se apresenta e apresenta a ele pelo menos 7 vezes com verdades explícitas e afirmações decisivas, dizendo: E veio a palavra do Senhor. Ou seja, é Deus quem está mandando, não tem escolha. Papai está mandando, filhinho obedece. E ponto final, é prego batido e ponta virada. O que é que nós aprendemos quando Deus trata com o homem dessa forma? Veio a palavra do Senhor específica, clara, sem arrodeios. Primeiro, quando o Senhor diz, levanta-te, Deus está falando de posicionamento, atitude, chamado, confiança, capacidade. Deus poderia ter escolhido qualquer outro. Ele poderia dizer, olha, é qualquer outra pessoa. Mas ele escolheu Jonas. Ele escolheu você. Ele me escolheu. Ele nos escolheu. Quando ele disse, vai para Nínive, Deus está falando de confiança, de direção. Por quê? Porque Deus não precisa de nós. Ele conta conosco. Ele conta conosco com a sua obra. A obra que ele mesmo nos capacitou. E nos dá a direção para maiores aprendizados. Quando Deus dá a direção é porque ele quer que venhamos aprender mais. Nínive, por exemplo, era uma cidade grande, uma cidade cheia de problemas naturais, espirituais. Os ninivitas eram problemáticos ao extremo, difíceis de lidar. E Deus viu em Jonas alguém capaz de levar a sua mensagem com intrepidez, com autoridade. E nós aprendemos que em meio ao problema, aos problemas, em meio ao caos, Deus ele quer nos levar a níveis mais elevados. Está vivendo um problema, mas nesse problema Deus está sempre nos levantando, fazendo crescer. Exemplo, a Arca de Noé. Noé passou mais de 100 anos avisando que ia ter um dilúvio. E quando todos morreram por não obedecerem, Deus pegou aquela família naquela arca e levou para lugares mais altos. E nós vemos o profeta Jonas o quê? Acuado, com medo de ir, com medo de falar para o povo, com medo de dizer, contar das verdades de Deus. Talvez porque o povo, tanto no passado como no atual, quer um Deus de amor, quer o Deus bonzinho. Só que Deus também ele é justiça e fogo consumidor.
e falar a verdade de Deus para um povo arrogante, para um povo prepotente. Isso causa arrepios, né? Isso causa medo, temor. Mas aquele que mandou, querido, ele se responsabiliza. O Deus que te mandou, ele se responsabiliza, ele está no negócio. Deus está falando: não temas, levanta-te, vai, não te mandei eu, obedeça, seja forte, seja corajoso. Diz o Senhor, é a palavra do Senhor. É Deus que está dizendo: levante-se. E muitos querem o quê? Querem ser profetas, querem o título de profeta, querem estar profetizando, profetizando mentira, profetizando situações já conhecidas, às vezes para se beneficiar da posição, querem ajudar quando não é necessário, chega quando tudo já está pronto. Por quê? Porque o bom no bom é fácil. Deus está dizendo: levanta-te e vai para Nínive. Levanta-te e vai para essa situação que é complicada, que é difícil, mas eu confio em você. Então Deus quer que eu, que você, que nós sejamos referência, que nós não venhamos fugir do que Ele mesmo confiou a nós. Porque se fugir, vai ter consequência. Se você observar a tormenta, a tempestade, o que estava acontecendo, foi o próprio Deus que enviou. Veja o verso 4, diz assim: o Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. E Jonas retrata um crente fujão, sem compromisso, sem compromisso com coisas grandes, sem compromisso com coisas de qualquer natureza, insensível, desobediente. E o verso 5 diz assim: todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão e se deitado, dormia profundamente. Quantos crentes nos dias atuais, em meio ao caos, em meio ao problema, está dormindo profundamente? Deus manda ele subir para Nínive e ele opta em descer. Desce para Jope, desce para o navio, desce para o porão do navio e nem percebe que a sua escolha fez pagar passagem e está levando a se misturar com sujeiras, com ratos, com baratas, com lixo, com esgoto, com frieza. Tudo isso fruto da desobediência. E ainda existem pessoas que, ao praticar isso, se acostumam com o que não presta. Torna-se dormioco espiritual. Deus está dizendo: acorda, levanta-te. Porque no verso 6, nós vemos os marinheiros repreendendo Jonas. Veja, o pagão repreendendo o crente. Repreendendo pela sua irresponsabilidade, pela sua desobediência. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Às vezes o não crente, o pagão, conhece mais o poder de Deus do que quem diz que serve. Muitos crentes nos dias atuais têm sido culpados dos caos vividos em sua casa, em seu trabalho, nos relacionamentos, nos ministérios, vivendo portas fechadas, tendo uma vida financeira amarrada, família destruída. E por causa de sua desobediência, tem levado vizinhos, parentes, amigos a terem prejuízos em seus negócios. Pessoas que não têm culpa nenhuma, sofrendo por causa da irresponsabilidade e da desobediência de pessoas que dizem conhecer a Deus. E Deus não traz culpado por inocente. Não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Veja o verso 7. Diz assim: então os marinheiros combinaram entre si: vamos tirar sorte para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu entre nós. Tiraram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Nos versos 8 e 9, Jonas diz ser crente, servo, temente a Deus, ao Deus Todo-Poderoso, ao Criador dos céus e da terra. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão?
De onde você vem? Qual é a sua terra? A qual povo você pertence? Aleluia. Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. A pergunta é: você é crente? Você é adorador? Que tipo de crente? Que tipo de adorador? Que servo você é? A pergunta é: você quer se arrepender e fazer o que Deus ordenou ou prefere morrer? Jonas, naquela situação, naquele momento, ele opta em ser jogado no fundo do mar para se livrar do problema. Eu não sei quem é você, não sei qual a sua situação. Talvez você pense que a solução esteja em sumir, em sair de cena, em desaparecer, em conhecer outra história. Mas eu quero dizer para você, quando Deus tem um plano na vida de um homem, na vida de uma mulher, Ele sempre dá outra oportunidade. Deus hoje está dando oportunidade. Jonas foi jogado no mar e Deus fez ser tragado por um grande peixe. Passou 3 dias orando e meditando no processo de arrependimento. E Deus fez o peixe vomitar onde Ele queria, para que fosse cumprido o seu plano por meio do Jonas, o Jonas fujão, o Jonas rebelde, o Jonas medroso. E ele foi à cidade de Nínive, pregou sobre Deus, Nínive foi salva, e para a glória de Deus, homens como o Jonas ainda existem. E Deus está dando uma nova oportunidade. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Glória a Deus.